Boa tarde a todos os inscritos aqui do canal do Cálculo Jurídico. Sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Hoje com um tema muito bom, muito pertinente, que é como que a gente se porta, como que a gente faz uma audiência trabalhista de sucesso com a doutora Melissa Santos, que é advogada, especialista em direito do trabalho. Ela é fundadora do Manual do Advogado e tem o maior blog de prática trabalhista do Brasil. É isso mesmo, Melissa Santos? Isso mesmo, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, já temos uma parceria aí com o Cálculo Jurídico há um tempo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. E é isso mesmo, você falou certinho, o maior blog de prática trabalhista do Brasil é o Manual do Advogado. Tanto em volume, né, de acessos, quanto em volume de artigos. Que legal. Gente, quem não conhece a doutora Melissa Santos e tá olhando ela e tá com essa cara novinha, nossa, a doutora Melissa deve estar há 2, 3 anos trabalhando no trabalhista, que nada, são 18 anos, quase 20 anos. Ela engana bem com essa cara super jovem, né? Com esse rosto super jovem, mas ela tem muita experiência, já passou por mais de uma reforma trabalhista. Então, eu até estava conversando com ela antes aqui da live começar, e disse: Não, como foi a reforma para você? Não, foi normal, eu já estava advogando há muito tempo, já tinha passado por reforma, só foi mais uma reforma, mais alguma coisa que aconteceu dentro da minha profissão. Então, ela já passou por muita audiência trabalhista. Então, ela sabe na prática como é que funciona, como que algumas coisas, alguns elementos podem modificar o caminho da audiência trabalhista, que é o ato principal do processo trabalhista, né, doutora Melissa? Então, a audiência trabalhista, ela é definitiva para o resultado do processo, seja sentindo a estratégia ali, aí você já sabe se você tem que fazer um acordo, ou se você tem que prosseguir com as provas, se você vai ouvir ou não ouvir testemunha, então é uma peça-chave do momento processual trabalhista. Então, ó, gente, quem tiver aí na live, quiser deixar algum comentário, quiser já ir deixando dúvidas, pode ir deixando no final, ou quando eu achar pertinente, eu vou perguntando para a doutora Melissa. Se você tiver alguma situação, poxa, como que eu ajo nisso daqui? Tem algum caso prático que queira compartilhar? Pode deixar nos comentários aqui, tá bom? O que eu queria, doutora Melissa, para a gente começar, é entender, antes da audiência, como que, como que eu me preparo para uma audiência de sucesso? Como que eu consigo me preparar, eu consigo fazer alguma coisa antes para aumentar o potencial de sucesso de uma audiência? Na verdade, esse é o grande segredo da audiência, né? A preparação prévia. Então, tudo que você faz antes vai impactar diretamente no resultado da audiência. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o tipo de audiência. A gente tem alguns tipos de audiência na Justiça do Trabalho, então você tem que descobrir qual é o tipo de audiência que você vai participar, porque isso vai impactar se você tem ou não que entregar defesa, se você tem ou não que ouvir testemunhas. De repente, você desloca uma testemunha, a testemunha não precisava estar presente. Então, descobrir o tipo de audiência é muito importante. A segunda coisa é já validar com o seu cliente se vai ter algum tipo de acordo ou não, se você está pela reclamada, se ela tem alguma proposta, se você está pelo reclamante, se ele aceita algum valor. Desenhar ali quais são as matérias de prova no processo. Então, distribuir o ônus da prova, quem tem que provar o quê. Já chegar com um rol de perguntas também, sabendo o que tem que acontecer. Saber qual é o rito que você está participando, se é rito ordinário, se é rito sumário, se é rito sumaríssimo. A gente tem 3 ritos diferentes na Justiça do Trabalho. Então, essa preparação prévia, ela é a chave. Saber o horário, o local. Às vezes eles marcam audiência, mas é uma audiência num Sejusc, então você não tem que estar naquele lugar, local físico. Ou é uma audiência virtual. Então, essa preparação aí, descobrir todos os detalhes do que vai acontecer, é a chave mesmo. Uau, é bastante. Eu confesso, bom, a minha área nativa não é o trabalhista, né? Eu confesso que quando você começou a falar da quantidade de etapas que preciso preparar para a audiência trabalhista, eu fiquei um pouco surpreso. Eu não estava esperando ouvir tanta coisa assim. Eu estava esperando, tipo, não, você precisa conversar com o cliente. Não, tem muitas coisas que precisam ser feitas. Quanto tempo você leva em média se preparando e fazendo audiência? Na verdade, as pessoas elas acabam subestimando a área trabalhista, porque é uma área um pouco mais informal, né? Ela foi criada para ser Uhum. mais célere, mas quem está na área sabe que tem muitas especificidades, né?
A preparação de uma audiência, ela depende do tipo. Se é uma audiência inicial, que é a primeira audiência, onde você só entrega a defesa, é uma audiência um pouco mais tranquila, então é bem rápida, você nem precisa chegar com tanta antecedência. Agora, a instrução em si, que é a audiência mais pesada que a gente tem, a que demora mais, aí sim é uma preparação robusta. Então, eu levo normalmente aí entre 1 e 2 horas para me preparar para uma audiência, ler todo o processo, saber tudo o que aconteceu, distribuir as matérias, preparar perguntas, conversar com testemunhas. E fazendo a audiência, aí também depende. Eu já participei de audiências de instruções rápidas, 10, 15 minutos, e já participei de audiências também que duraram mais de 2 horas. Então, tudo depende da complexidade da matéria. Então tá. Então, nós temos alguns tipos de audiência. Eu imagino que para cada uma delas exista algumas etapas, a preparação é um pouco diferente, né? E os cuidados são um pouco diferentes. Então vamos audiência por audiência, tipo de audiência por tipo de audiência. Para audiência inicial, como que você se prepara para a audiência inicial? O que precisa prestar atenção nessa audiência? Perfeito. Audiência inicial, então, eu tenho muito um background de reclamada, né, uma expertise de reclamada, mas eu vou falar dos dois aqui. Se você está pelo reclamante, é uma audiência bem mais simples, você já fez a sua parte, que é apresentar a petição inicial, então a conversa basicamente é sobre valores de acordo com o seu cliente. Então, chegar lá, verificar se tem acordo e se não tem, vai ser marcada uma próxima data. Com a reclamada, já tem alguns cuidados. O preposto ele tem que comparecer, senão pode ser caracterizada, ser decretada a revelia, né, e aplicada a pena de confissão. Então, você tem que ter esse cuidado de o preposto comparecer, você entregar a defesa completa, com todos os documentos, porque no momento em que é entregue a defesa trabalhista, ali se exaure o momento de apresentação de provas documentais, né? A menos que seja um documento novo, assim como tem no cível, então se exaure naquele momento. Então, para inicial, tomar cuidado com isso, com a entrega da defesa e o comparecimento do preposto, que também é muito importante. A princípio, na audiência inicial, também é importante verificar se tem alguma matéria de perícia, assim, alguma coisa nesse sentido, perícia de insalubridade, periculosidade, uma perícia médica, porque muito provavelmente essa perícia já vai ser marcada nesse momento. Então, essa é a Tanto inicial. para reclamante quanto para reclamado, a Para questão da todo mundo. perícia, né? Então, o mais importante na primeira audiência, que é a inicial, é você conversar com o seu cliente sobre o valor de acordo. Isso. Você conversa normalmente antes, no dia ou durante a audiência? Não, eu costumo conversar antes, até porque o valor de acordo, ele não é chutado, né? É preciso fazer uma liquidação do processo, é preciso explicar para o reclamante, fazer uma avaliação das provas, então verificar aquilo que você tem chance de provar, de repente foi pedido um dano moral, mas não acha uma testemunha, o ônus da prova é do reclamante, então nesse caso, de repente, não é legal contar com esse valor para compor o acordo, porque você não tem prova, vai depender se a outra parte vai confessar. Então, tem que pensar nas provas na hora de compor o acordo. Então, eu costumo fazer isso com antecedência. Essa liquidação para apurar valores e para entender um valor de acordo, normalmente ela é feita de forma estimada nesse primeiro momento? Estimada, acompanhando a própria inicial, né? Como a inicial agora ela é líquida na Justiça do Trabalho, depois da reforma, as iniciais são líquidas, então a gente já tem um norte, mas tem que juntar isso a provas, né? Aquilo que você acha que vai conseguir comprovar e juntar isso ao seu ônus. Então, é ônus seu comprovar aquilo, é ônus da outra parte, e aí isso já te ajuda a ter um norte para o acordo. Como que você define que terminou essa audiência com sucesso para ambas as partes? O que é eu fazer essa primeira audiência e ela ter ocorrido bem, ela ter sido uma boa audiência? Uma audiência inicial de sucesso é aquela em que acontece sem grandes percalços. Então, todo mundo compareceu, né? Ou inclusive preposto, o reclamante. O polo, então, ficou bem estabelecido quem é o reclamante, quem é a reclamada, porque já aconteceu de eu chegar na audiência e o reclamante não compareceu, ou então ele era incapaz, ou estava internado, qualquer coisa. Então, compor o polo certinho, né? Nesse primeiro momento.
e entrega a defesa. Isso é uma audiência inicial de sucesso. Tá, então a gente passou pelo processo, passou pela primeira audiência, que é a mais simples, mesmo sendo a mais simples, ela tem algumas etapas, algumas coisas que precisa tomar cuidado. A gente vai continuar o processo e vai para a segunda audiência. Qual que normalmente é a segunda audiência no processo trabalhista? Na verdade, tem 3 grandes audiências na Justiça do Trabalho. É a audiência una, onde todos esses atos são feitos numa audiência só, ou então ela pode ser fragmentada em inicial e instrução. Então, uma audiência una acontece essa etapa da inicial e a etapa da instrução, né? Então, como a gente já falou da inicial, vamos para a audiência de instrução, e a una a gente já sabe que é a reunião dessas duas que a gente conversou. Então tem a audiência una, audiência de instrução e a audiência inicial. E para a audiência de instrução, como que a gente se prepara? Como que o advogado se prepara e prepara o seu cliente e testemunhas para a audiência de instrução? Isso, que aí é aquela etapa que eu falei que ela é mais pesada, né? Então, ela requer uma preparação bem mais extensa. Na audiência de instrução, vão ser ouvidas as partes e as testemunhas. Então, é muito importante o advogado já validar os pontos que ele colocou na peça dele. Então, se é advogado do reclamante, validar com o cliente dele, né, com o reclamante, se aquilo que ele falou na inicial procede, e o advogado da reclamada conversar com o preposto para ele falar tudo aquilo que está na defesa, porque o preposto ele pode ser ou um sócio da empresa ou pode ser qualquer pessoa agora, né? Antes tinha que ser um empregado da reclamada, agora qualquer pessoa pode ser preposto. E muitas vezes empresas contratam pessoas para ser preposto, e ele não tem conhecimento dos fatos, do dia a dia, ele não tem conhecimento do que está na defesa, então o advogado tem esse trabalho de preparar o preposto para falar tudo aquilo que está na defesa, porque se ele falar alguma coisa errada, vai implicar também em confissão. Então, é bem complicado. Agora, com relação às testemunhas, aí, então, essa primeira etapa do advogado é conversar com o preposto, e com o seu cliente, na verdade, né, ou preposto ou reclamante. Agora, pela parte da testemunha, aí é importante saber o que a testemunha conhece, porque na Justiça do Trabalho a testemunha é quem viu, então é uma testemunha ocular, não é quem ouviu dizer, não é quem leu sobre, ela tem que ter visto, tá? Visualizado o fato. Então, conversar com a testemunha, saber o que ela pode acrescentar no processo, o que ela pode contribuir, e verificar se não é uma testemunha de possível contradita. Então, se ela tem amizade, inimizade, se já houve troca de favores, que é uma testemunha, são depoimentos recíprocos, né? Então, o reclamante, se testemunha o reclamante depor para a testemunha e a testemunha, no seu processo, depor para o reclamante, enfim, essa troca recíproca de depoimentos. Então, você tem que ver se a testemunha vai servir, tendo cuidado do advogado nunca levar os fatos para a testemunha. A testemunha sempre traz os fatos para o advogado e o advogado nunca leva o fato para a testemunha. Então, não deixa ele ler a sua peça, não pergunta para a testemunha, era assim que acontecia? Não, pergunta o que você sabe, o que você lembra, o que você viu, que horas você via ele chegando, que horas chegava, como que acontecia. Ter esse cuidado para não induzir a testemunha, senão você pode até perder a testemunha, né? É bem complicado. Já aconteceu, bom, são 18 anos de história. Já aconteceu de você perder alguma testemunha? Porque No começo a gente na época ainda não estava preparada para essa condução. Sim, no começo a gente é inexperiente, né? Então, já aconteceu de eu fazer perguntas na hora da audiência, induzindo, falando assim, é verdade que acontecia assim? Você não pode falar assim, né? Tem que falar como que acontecia, e a testemunha relata. E até por conta disso, esse foi um dos motivos que me fez criar o blog do Manual do Advogado, porque eu passei muito perrengue já na minha vida, nesses anos todos aí, né? E eu falei, gente, eu sei isso, eu posso ensinar para alguém. Eu já ensinava, na verdade, para os meus colegas ali de trabalho, às vezes acompanhava na primeira audiência, ou eles entravam na minha sala, eu explicava como que ia fazer, ajudava a fazer o roteiro, perguntas. Aí eu falei, não, calma, tem que ter um jeito de expandir isso, né? De explodir essa ajuda aí para muito mais gente. E aí por isso que eu criei o blog, porque é muito perrengue no começo. A gente sozinho dá muita insegurança, parece que não vai dar certo. É interessante compartilhar isso, porque às vezes se alguém está assistindo aqui e está começando, pensa, poxa, parece difícil, mas porque é difícil, é tanta coisa, né? Que você tem que aprender e tem que descobrir.
E às vezes uma live dessa com a doutora Melissa pode te dar alguns insights que você ainda não viu sozinho na prática. Ou o próprio blog, dá uma olhada lá, acesse o manual do advogado, acompanhe o conteúdo da doutora Melissa, um conteúdo riquíssimo, para entender como as coisas funcionam na prática, porque são poucas pessoas, apesar de hoje ter um Instagram e tem muita gente compartilhando, mas pouca gente compartilha o técnico de verdade, né? O que é o advogado e como você precisa se portar como advogado. Isso é muito legal, muito rico. Muito obrigado, doutora Melissa. E perfeito. Então, tem todo esse cuidado que precisa ter com as testemunhas, senão você perde a testemunha, né? Ou porque você orientou e começou a induzir ela, ou porque você não soube fazer as perguntas na hora da, da, da audiência. O Exato. que acontece? Uma pergunta na minha cabeça. E se você fez uma pergunta ruim no meio da audiência, como é que você faz? Então, é por isso que tem que levar um roteiro já e pronto para mudar todo o roteiro. Então, você fica com o seu roteiro, vai checando lá, né, colocando um check no que já foi perguntado. De repente, alguém fala alguma coisa, você acrescenta uma pergunta, porque tem um momento certo para cada um falar. Então, aquele advogado que convidou a testemunha faz perguntas primeiro. Então, se é uma testemunha do reclamante, primeiro o advogado do reclamante faz todas as suas perguntas e depois o advogado da reclamada faz todas as suas perguntas. E depois o contrário, começa sempre com o reclamante e depois com a reclamada. Aí o advogado da reclamada chama suas testemunhas, faz todas as perguntas e depois passa para o advogado do reclamante. Então você tem que ficar atento ao momento certo de perguntar também. Se você fizer uma pergunta ruim, você pode tentar, se tiver na sua vez ainda, você pode tentar arrumar e seguir, mas seguindo o roteiro fica bem mais fácil. Fazendo um roteiro de audiência de tudo que tem que acontecer ali, fica bem mais fácil de não acontecer um problema desse. Né? Você lembra de alguma história contigo, de alguma pergunta que você fez e pensou, nossa, essa pergunta salvou o processo? Ah, já aconteceu bastante, assim. Eu não lembro de nenhuma específica, mas já aconteceu várias vezes. Ixi, muitas vezes, porque eu advogava para. Eu sempre, a maior parte da minha carreira, né, eu já fiz reclamante também, mas a maior parte foi reclamada e reclamada de âmbito nacional, digamos assim, né, reclamadas variadas, mas empresas nacionais, até multinacionais. Então, eu sempre fazia muita audiência, às vezes fazia 4 audiências no mesmo dia. Então, Nossa, já aconteceu, sim, já aconteceu algumas vezes, mas agora eu não lembro de nenhuma pergunta. Eu lembro de uma situação de audiência que a gente tem que ficar atento. Com a audiência virtual também tem que ter esse cuidado, mas de uma forma um pouquinho diferente. Mas na presencial, quando a gente começa. Desculpa, bati aqui. Quando a gente começa a audiência, as testemunhas têm que ficar fora da sala. E isso tá voltando agora, né? As audiências presenciais tem que ficar atento nisso. Testemunha fora da sala. Eu lembro que eu participei de uma audiência que, quando o juiz chamou testemunha fulana, a advogada esqueceu de comentar isso, e a testemunha levantou de dentro da própria sala para depor. E aí ela perdeu a testemunha dela, né? Porque a testemunha já tinha ouvido tudo que tinha acontecido no processo. Então, esse é um cuidado de deixar a testemunha fora da sala. Nossa, parece um cuidado tão pequeno, mas realmente pode. Às vezes o processo significa tanto para o cliente, né? Se perder uma testemunha, às vezes perde o processo. Sim, e conversar também essa questão da contradita, que a gente falou um pouquinho antes, é muito importante você verificar, né, validar com a sua testemunha se ela realmente não tem nenhuma ligação. Eu já assisti audiência que perguntou para a testemunha, você é amigo? Não. Você é inimigo? Não, né? Aquelas perguntas básicas. Aí o advogado reclamado falou, excelência, pela ordem, eu tenho uma pergunta. Ah, qual que é? Ela tem um filho com reclamante? Ai, tenho, a gente já foi namorado. O advogado não teve esse cuidado, esse detalhe, né? Eu já vi contradita Não também. sou amigo nem inimigo, mas tem um filho. Mas tem um filho junto. Então, o impacto financeiro vai impactar diretamente, né, na vida da pessoa, porque eles têm um filho em comum. Já aconteceu também de falar, excelência, pela ordem, ele mora na mesma casa do reclamante. Ah, vocês moravam na mesma casa? Sim, mas a gente não é amigo nem inimigo. Ah, tá bom. Então, não tem isenção para depor, né? O advogado tem que ter essa malícia e esse cuidado ao conversar com as testemunhas. Vou trazer uma pergunta aqui. Eu acho que Faisal sabe. Eu gostaria de saber se um fato não impugnado ou uma perícia não impugnada por uma das partes
Na audiência de instrução, ela pode fazer perguntas sobre esse fato ou perícia não impugnada. Olha, eu vou te falar a teoria e a prática, tá? Tá. Na teoria não Uhum. pode. Na Uhum. prática, é melhor pedir perdão do que permissão. Se tá perdido para o seu cliente e você precisa tentar fazer alguma prova, até para de repente jogar lá para frente um recurso, faça. Mas aí é melhor você tentar fazer essa pergunta para a parte, tá? Porque aí a parte ela tenta você pode tentar extrair uma confissão, e a confissão real ela é a rainha das provas. Então, você conseguindo essa confissão, isso pode invalidar outras coisas ou até eventual falta de impugnação. Isso se sobrepõe. Aí tenta fazer para parte. E se não, tenta fazer para testemunha. O máximo que vai fazer é a juíza indeferir. Aí você protesta. A gente tem que falar de protesto ainda nessa live, hein? Tá. Conta mais. Então, já... eu fui lá, fiz a pergunta sobre a prova, a perícia não impugnada e a juíza indeferiu. Daí, o Indeferiu. que eu faço? Aí você, O que eu faço? excelência, levanta seu dedinho e fala assim, excelência, pela ordem, consigne meus protestos. E aí ela vai consignar lá. Na Justiça do Trabalho, quem advoga em outras áreas é um pouquinho diferente. Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de imediato. Então, você tem que consignar esse protesto. Eu sempre explico assim, para ficar de forma fácil, é como se você colocasse um post-it e falasse assim, olha, a gente vai conversar sobre isso aqui mais para frente. Então, você faz o seu protesto, deixa marcadinho ali que você tem uma ressalva com relação àquele ponto, e aí quando chegar a oportunidade do seu recurso ordinário, após sentença, quando chegar a oportunidade de fazer o recurso ordinário, que é o primeiro recurso que tem na trabalhista, aí sim você preliminarmente levanta aquele ponto que você tinha falado em protestos anteriormente. E acaba esses protestos e a consignação ali em ata, acaba conseguindo mudar o rumo de um processo? É normal isso mudar o rumo de um processo? Se for um protesto legítimo, sim. Eu já consegui reverter algumas ações, tanto de determinar o retorno à origem, por exemplo, para ouvir alguma testemunha, ou de repente retornar à origem para fazer uma determinada prova, ou voltar à origem para o juiz decidir sobre determinado ponto. Então, acontece sim, e é bem frequente. Tá, então, o que o advogado não pode fazer é ficar com medo do juiz e não deixar de protestar. Sim, porque não é aquele protesto americano, né? É o protesto e tal, não. É só excelência pela ordem, por gentileza, consigne os protestos. Ele vai colocar lá com protestos da parte, é bem tranquilo. Você só está colocando ali uma sinalização de que mais para frente você pode querer levantar esse ponto. E na dúvida, proteste, tá? Mesmo que você fale, mas acho que nem vou recorrer disso aqui, protesta. Deixa lá. Se você quiser, você fica com essa faculdade de mais para frente falar sobre esse assunto ou retomar ele. Então é melhor ser um protestador na hora e depois você decidir, né? Do que ficar quieto e depois, nossa, dava para fazer alguma coisa se eu tivesse protestado. Sim, porque o protesto ele é simplesmente uma salvaguarda de direito, então você só está se resguardando sobre aquele ponto. Então protesta, deixa lá. Se você quiser, você faz alguma coisa mais para frente. Se não, aí passou. E se na audiência eu deixei de protestar, eu deixei morrer aquele ponto. Deixou. Tá, então é Não, mas fundamental assim, mesmo o protesto. É Pode fundamental. falar. Mas tem a questão, tá? Se você fez o protesto e o juiz não consignou, não vou consignar, ele é obrigado, mas pode acontecer dele não consignar, já aconteceu comigo. Não vou consignar esses protestos, não vou consignar esse requerimento, não vou consignar isso aqui em ata. Não tem problema, você chega no seu escritório e imediatamente assim que chegar, já faz uma petição relatando tudo o que aconteceu e falando que você consigna seus veementes protestos e protocola. Se o juiz não deixou fazer em ata, faz por escrito. Mas se perdeu o momento também, aí já era. Gente, então, se você está lá na audiência, foi indeferido alguma coisa, você quer protestar, tá com dúvidas, protesta ou não. Se tiver na dúvida, protesta. Então, pela dúvida, protesta e depois decida o que você faz com isso. E posso dar uma dica? Pode, claro que pode. Você pode dar com todas as dicas do mundo. Tem juízes que eles falam assim, doutora, eu só consigo nos protestos ao final. Só que você pode esquecer, se confiar só na sua memória, você vai esquecer.
Então, advogado tem que fazer audiência com uma folhinha do lado, né? Trabalhista, pelo menos. Faz com uma folhinha do lado. Então, você coloca lá, ao final, relembrar esse protesto aqui. Então, antes de finalizar a audiência, antes de encerrar a instrução, você vai levantar o seu dedinho de novo, excelência, pela ordem, tem que consignar aqueles protestos que a senhora falou que ia consignar ao final, que o senhor falou que ia consignar ao final, e aí você repete as suas perguntas. Ah, tá, doutor, qual que é a pergunta? Você vai lá e repete as suas perguntas. Não pode esquecer. Então, é por isso que é importante ter o roteiro, né? Porque com o Sim, roteiro você já tem pelo menos as perguntas principais previamente preparadas e fica sim, fácil identificar quais você vai precisar consignar no final, se por acaso for para o final, né? Porque a sim, pergunta já está ali, é só você sinalizar, não, essa daqui eu não posso esquecer dessa daqui, eu não posso esquecer dessa. Então, pelo menos a maior parte das perguntas já estão lá. Claro que sempre vem uma ou outra na hora da audiência, né? Às vezes vem sim. uma ou outra na hora da audiência que você não tinha Às vezes não, é preparado. bem comum. É bem comum. Sim, porque a parte levanta algum ponto, ou a testemunha levanta algum ponto, você fala, peraí, isso aí eu não sabia, então vamos explorar esse ponto. Por isso que a gente tem que estar ligado. Eu falo que o advogado ele tem que ser você, né? Tem que ser o advogado que mais conhece o processo, ler tudo, saber todos os detalhes, saber quais são as alegações, né, de quem é o ônus daquele ponto. É muito importante, já tá com tudo bem fresquinho na memória. Tem algum erro ou erros comuns que você vê os advogados cometendo durante a audiência? Ah, eu Eu acho que comecei a lembrar, poxa, tem esse cuidado aqui que eu vejo muita gente errando. né, eu acho que são vários errinhos, assim. Uhum, Não é um grande erro, mas são vários errinhos. De não conversar com o cliente antes, então, não orientar, por exemplo, o reclamante, ele tem um momento certo dele de falar. E tem advogado que não fala, olha, o senhor vai falar só na hora do seu depoimento, depois tem que ficar quietinho, aguardando. E o preposto a mesma coisa. Então, as partes começam a brigar ali, se insurgir, o advogado não orientou sobre esse ponto. Ou então, também de essa questão que eu falei da pergunta, de induzir a pergunta, de fazer a pergunta do jeito errado, e aí você perde a oportunidade de fazer a sua pergunta, ou de não estudar qual é o tipo da audiência que você vai fazer, de não verificar a pauta, como que ela tá, se tá no horário, se não tá, se tem muitas antes, se não tem, como que tá acontecendo. Tem vara, por exemplo, que você chega e fala assim, ah, tá em mesa a de 10 horas, e a sua é 10h10 e você chegou atrasado. Só que tem vara, quando você chega lá, eles vão antecipando algumas audiências em paralelo. Então, se você chegou atrasado, pode ser que a sua já tenha sido, eles tenham considerado ausência. Então, o advogado ele tem que ficar muito ligado em todos os detalhes, assim. Não sei se deu para entender esse ponto. Tem vara que vai fazendo em paralelo, vai chamando e vai fazendo uma audiência, as que vão acontecendo, e em paralelo, deu horário, já chama a audiência que seria a do horário. Tá uhum, lá, acontece, não tá lá, espera, se não está, aí arquiva ou já uhum. aplica a Nossa, revelia. eu não sabia disso. Então, Isso é assim, muito mesmo comum. tendo uma outra acontecendo, eles chamam, porque se não tiver alguém, como tinha um horário marcado, se as pessoas não estiverem lá, já pode dar revelia. Ainda que a audiência não fosse acontecer naquela hora. Sim, Mas você tem que estar lá na hora. Você não pode exato. É correr muito o comum isso. risco de chegar atrasado. Exatamente. Por isso que eu falo que Fazer uma trabalhista não é pergunta, fácil. A gente tem que estar ali no dia a dia pegando a malícia da área, sabe? fazer uma pergunta difícil aqui. O que você faz quando você chega para audiência, preparou o cliente, preparou tudo, tá tudo certinho, penso, não, vai dar certo, esse processo vai correr bem, e o teu cliente não chega. O Ah, já que aconteceu você também. faz? Já Que, aconteceu. que você... Porque deve ser desesperador, né? Tipo, meu cliente não chegou, poxa, tava tudo para correr tão bem e meu cliente não veio. Já aconteceu comigo, eu tinha 4 audiências seguidas, eram iniciais, que era aquela que entrega a defesa, era na época de audiências físicas, e não tinha nem processo eletrônico, então eu tinha que entregar a defesa na mão do juiz, né? E eu tinha 4 audiências seguidas e o preposto não chegou. Chegou no meio de uma delas. Eu já estava em mesa. Aí você faz o quê? O advogado ele trabalha, a gente entrega o nosso melhor, né? Eu faço o meu melhor, mas eu trabalho com a condição que o cliente me dá. Então, ele tem que saber da responsabilidade. Eu avisei antes, dei todas as informações para ele chegar no lugar certo, na hora certa, falei o que tinha que acontecer,
eu trabalho com a condição que ele me dá. Então, se ele não chegou, ele tem que arcar com o ônus disso, né? Tem Tecnicamente, eu alguma vou coisa fazer que tudo que eu tem pra puder, eu vou fazer? tentar entregar defesa. Então, eu vou tentar entregar defesa, falar excelência pela ordem, a ausência do preposto, por exemplo, que foi esse caso que aconteceu comigo, implica em confissão ficta, mas a defesa tem que ser recebida. Então, tentar empurrar a defesa para o juiz, ou pedir um prazo. Ah, ele ligou, falou que já está chegando, espera uns 15 minutinhos. Às vezes os juízes fazem isso. Você tem que fazer o melhor. E se deu errado, paciência. Você, tecnicamente, agiu do jeito certinho, né? E aí você tem que fazer o que dá. O que é Quanto possível. tempo de antecedência você pede para o cliente chegar na vara? Depende da audiência. Se é uma audiência Tá. inicial, eu peço meia hora. Se é uma audiência de instrução, eu peço 1 hora, porque além de chegar antes, né, para evitar algum atraso, ainda tem essa questão da gente conversar e combinar o que vai ser falado e tal. Se é uma audiência virtual, eu marco um encontro virtual, a gente conversa antes, no Zoom, no Skype, qualquer plataforma, e combino já uns 5, 10 minutinhos antes, a gente já está no WhatsApp conversando para entrar no mesmo momento da audiência. Ó, já estou aqui, entra agora. Então, mas sempre com antecedência. Se é instrução, ou UNA também, 1 hora antes, e se é inicial, uma meia horinha dá. E o que você faz quando o cliente está muito nervoso no dia? Porque às vezes o cliente está muito nervoso, né? Tem alguns que chegam a tremer, suar. Acontece. Eu já peguei cliente muito, muito nervoso nos dois sentidos, de estar apreensivo e de estar bravo. Se o cliente está bravo, você pede para ele se acalmar e fala que ele só vai falar num determinado momento, explica qual é o momento que ele vai falar e pede para ele ficar quieto, por favor, não falar mais nada. Agora, se ele está apreensivo, eu acredito que o conhecimento é o que traz segurança. Então, tanto para cliente quanto para testemunha, eu explico tudo que vai acontecer na audiência, todos os passos. Então, olha, vai acontecer assim, o juiz vai falar isso aqui para você, para testemunha mesmo, olha, o juiz vai falar para você que você tem que falar a verdade, senão você vai ser preso e pode, né, ser processado por crime de falso testemunho. Não precisa ficar apreensivo, porque eu não estou pedindo para você mentir, eu só quero que você fale sobre o que você lembra, sobre o que você viu. Então tem que tranquilizar, contando todos os passos que vão acontecer. E eu acho que essa informação acaba tranquilizando a pessoa, explicando o momento que ela vai falar, como vai ser a participação dela, o que ela tem que fazer. Eu acho que sabendo dessas etapas, ela acaba ficando mais tranquila. Qual foi a audiência mais difícil que você já esteve presente? Ah, e a Você audiência lembra? Eu Deve ser lembro tantas, né? eu lembro de uma audiência que ela foi difícil não pelo contexto, assim, pela matéria, digamos assim, que era uma equiparação salarial, mas era uma audiência que ela era muito importante. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu advogava para uma rede de televisão, das maiores do país, e era uma audiência de equiparação salarial de um câmera da apresentadora mais famosa daquela rede. E eu tinha que fazer essa audiência. Então, era um caso que podia ter repercussão, porque muitos outros câmeras estavam entrando, pedindo equiparação salarial, então aquela audiência podia definir uma série de outras coisas. Então, além da questão da expressividade daquela audiência, no dia, eu acho que eu peguei uma virose, eu não sei o que eu tinha, eu acordei passando muito mal, com vários piriris. Não sei se no Brasil todo eles falam esse termo piriri, mas eu tava passando Aqui no muito. sul eu sei que sim. Então, passando muito mal, muito mal. Para você ter uma ideia, eu cheguei na audiência, né, no fórum, conversei com todo mundo que tinha que conversar, falei, vocês, por favor, aguardem aqui, fui no banheiro, passei mal, voltei, fiz a audiência, né, sangue frio, fiz a audiência, saí de lá, eu tinha ido com o motorista do escritório, falei, já me leva direto pro hospital. Então, eu fui pro hospital, fiquei. Tive que tomar soro, tudo. Então, essa eu acho que foi a audiência mais difícil, porque eu tive que, no momento ali, separar, né, a pessoa que está passando mal e lembrando da importância da coisa a fazer, tudo que eu tinha que fazer, era um trabalho delicado, um trabalho minucioso, fiz todo o meu trabalho e aí saí de lá passando mal. E essa é uma boa pergunta. Como é que você faz se
você advoga sozinho num escritório, que eu sei que a situação de várias pessoas aqui é o único advogado, pelo menos o único advogado da área trabalhista no escritório, e você está passando mal e não consegue atuar. O que o Aí, advogado tem que fazer nessa situação? aí tem duas possibilidades. Você Uhum. ou pode pedir para um colega te cobrir, né? Se você tiver algum contato, por isso que é bom ter parcerias, ou então você pode também conversar com o juiz, explicar a situação e pedir o adiamento da audiência. Os juízes normalmente eles são compreensivos e eles acabam adiando. Então tá, olha, se você estiver passando muito mal, então é uma dica não conseguir estar presente na audiência. Sim. Eu gostei, tipo, Posso, ou posso use a contar tua uma rede de situação sobre parceiros. isso? Pode, por favor, conte. É que eu já, uma vez eu estava aguardando uma audiência e chegou um rapaz assim transtornado, né? Um senhorzinho transtornado. Ele tinha audiência na mesma vara naquele mesmo dia. E aí ele, excelência, eu preciso adiar a minha audiência, preciso adiar a minha audiência. Ela, tá, mas o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu estava vindo aqui com meu filho acabou de ser atropelado e morreu. Então, são situações que a gente passa assim no dia a dia bem chocantes. E os juízes, eles costumam ser compreensivos, sim, claro que nesse caso é bem extremo, mas Uhum, eles costumam ser compreensivos, sim. que legal. E você tem alguma última dica para passar para as pessoas aqui sobre a audiência? Só alguma Ah, dica de porte? Pode passar. a minha dica é isso que a gente já conversou um pouco, mas é fazer o roteiro, né? Então, faz o roteiro ali. Eu vou dar um roteiro agora, ó, papel e caneta na mão, pega papel e caneta, que eu vou passar um roteiro aqui. Roteiro, o que você vai colocar no seu roteiro? Então, você vai colocar ali o número do processo, quem são as partes, você vai colocar os dados contratuais do reclamante, você vai colocar a data de prescrição, porque isso vai limitar a produção da sua prova. Então, você sabe que não precisa fazer prova lá de trás, não, tem que observar a prescrição. Coloca lá o tipo de audiência, então é iniciar, una, tem que levar testemunha, não tem que levar testemunha, as testemunhas vão em que forma, vai ter depoimento das partes, as partes já foram ouvidas, você vai anotando tudo isso no seu roteiro. Aí você vai começar a separar quais são as matérias de prova. Então, porque na audiência tem as matérias de fato e as matérias de direito, você só vai ouvir sobre matérias de fato, matérias de direito não precisam de prova. Então, você vai anotar ali quais são as matérias de fato, anotar as alegações da inicial, as alegações da defesa e de quem é o ônus. Com base nisso, você vai fazer as suas perguntas. Anota também se tem acordo, se não tem acordo. Pode Aí você ser. coloca lá a questão do acordo, né? Se tem acordo, se não Uhum. tem acordo. E também outros requerimentos, que você pode ter que fazer algum tipo de requerimento. Então, você anota também no seu roteiro, tá? A gente está no finalzinho, eu vou retomar o conteúdo, porque eu fiquei a gente falando disso, eu fiquei com uma dúvida. Como que faz com audiências fora da sua localidade? Hoje está mais fácil ter clientes fora da sua região? Ou continua precisando da audiência presencial? Ou está mais flexível? Para quem não está no trabalhista ou quem está pensando em ampliar as fronteiras, como é que está essa questão da regionalidade no trabalhista? Fica muito mais fácil agora, né? Porque estão acontecendo as audiências virtuais, mas você pode sim estar numa localidade, pegar um cliente em outro local. Existem algumas plataformas que facilitam isso. E se você precisar, por exemplo, você está aqui, eu vou chutar aqui eu em São Paulo. Eu estou em São Paulo e eu peguei um cliente lá na Bahia. Quando chegar o dia da audiência, eu posso contratar um correspondente ou ter um parceiro lá só para fazer a audiência e todos os outros atos sou eu que faço. Então tá bem tranquila essa questão. Mas tem uma audiência que a gente não conversou, que eu vou só citar aqui, que eu sei que a gente está no final, Tá. que é a audiência para oitiva de testemunhas através de carta precatória. Então, Uhum. se a audiência não for marcada por vídeo, se ela acontecer fisicamente, aí o juiz da localidade, né, da origem, pode expedir uma carta precatória para o juiz da localidade onde a testemunha mora, para ela ser ouvida lá. Essa é uma possibilidade também. Mas para pegar clientes dá sim, tá super possível. E se o cliente determinar que a audiência seja presencial, eu posso pedir para ser virtual ou isso não cola? Posso pedir para ser por Não, videoconferência? pode Pedir pedir, pode. mas Talvez não pode aconteça. pedir. Mas se não colar, você tem que ir. Já aconteceu o cliente querer que eu fosse fazer uma audiência inicial Uhum, em Porto Alegre. Tá bom, saí uhum. de São Paulo, peguei avião, fui lá, entreguei a defesa, voltei. Paciência.
Perfeito. Bom, é isso, tá? Até estourei o nosso tempo de live aqui, mas porque o assunto estava muito, muito bom. E obrigado, doutora Melissa, eu achei muito boas dicas. E obrigado por compartilhar um pouco também da tua história, um pouco de alguns casos. Eu acho que isso enriquece bastante. E mostra para as pessoas que é algo vivo, que está sempre mudando, algo que exige experiência, né? Exige a gente se inspirar em alguém com experiência para a gente conseguir às vezes, abreviar algum aprendizado na nossa prática. Obrigadão, até mais. Abração. Obrigada.